É que assim, você entender isso, você saber isso do potencial de ação é diferente de entender. Claro. Tipo, você pode saber tocar uma música, mas você entender música é outra parada. Total. E eu vejo que muita gente aprende isso, mas não entende isso. Tipo, ele não entende a funcionalidade disso na sua vida, o quanto isso rege no nosso comportamento. E, cara, o que eu pensei? Falei assim, isso é o tempo? Caralho, irmão. Tô louco. O que eu pensei? Eu pensei assim, bom, se o nosso, por exemplo, agora, ó, o seu cotovelo está encostado na mesa e você está mexendo no cabo. Até agora, você provavelmente não estava sentindo o seu cotovelo na mesa. Você também provavelmente não está sentindo a sua bunda na cadeira, ou seu pé no chão. Agora você tá, porque você jogou sua atenção para lá. O que acontece? Existem potenciais de ação ocorrendo aqui, etc. Só que o seu tálamo lá no cérebro, ele filtra isso e não deixa chegar na área envolvida com sensação. Então, tipo, você tá tendo os sinais entrando, só que o seu tálamo ele freia. Ele fala, não deixa ele perceber isso agora, porque não é importante. Ele tá prestando atenção no que o cara tá falando, vamos deixar o ouvido enviar mensagem, vamos deixar o olho, saca? Então o seu corpo tá toda hora recebendo estímulos, e o seu cérebro, principalmente o tálamo, que é uma regiãozinha no meio do cérebro, depois a gente pode botar ali, ele filtra o que é importante e o que não é. Tá? Inclusive tem uma hipótese de que o paciente com TDAH tem esse tálamo com pouca capacidade de filtrar. Porque o TDAH está aqui, e isso é importante agora, aí dá o relâmpago, dá um barulho, dá não sei o que, o cérebro, em vez de travar aquela entrada sensorial, ele manda para as áreas e o cara percebe. E aí muitas vezes a atenção fica indo para todo lado, sacou? Porque o tálamo, em vez de frear aquilo, ele é lá, ó. O tálamo é aquela região do meio do cérebro lá, ó. Então pensa assim, ó. O seu olho... Coloca aí sistema somatosensorial no Google. Isso, vamos ver se tem algum cérebro bonito aí. Esse aí, ó. Esse aí. Esse aí é bom demais, cara. Adoro essa imagem. É da Silverton, um livro de fisiologia. É muito didático. Eu usava para dar aula. Ó, a imagem não tá muito boa, mas dá pra sacar. Tá vendo lá no meio que tem uma estrutura... Bota o mouse lá em cima, na amarela. Isso aí. Aí é o tálamo. Aí é o tálamo. Tá. E aí você vê que tem várias flechas saindo dele, né? O que acontece? Cada estímulo sensorial, língua... Só o fato que não. Língua, toque, visão, audição, todos antes de chegar na área que faz você ficar consciente daquilo... Porque a galera não entende, mas tem muita coisa acontecendo no mundo que o seu cérebro não está percebendo agora. Sacou? Por exemplo, o seu pé lá no chão, o barulho lá fora, a luz ali. O seu cérebro não está processando. Ele processa isso, mas não te deixa consciente disso. Por quê? Porque a sua atenção é seletiva. Você não tem como prestar atenção em tudo. Imagina você está prestando atenção no seu pé, no seu não sei o quê, na sua dor, na sua bexiga, no seu não sei o quê. Você ia ficar maluco. Então o tálamo é o responsável por fazer esse filtro. É como se as áreas conscientes do cérebro fossem um general e o tálamo fosse um soldado. Ele é responsável por filtrar o que é importante e o que não é para chegar no general. O general tem que usar só o que é importante. Algumas hipóteses dizem que o paciente com TDAH tem esse tálamo menos funcional. Por isso que ele deixa passar muita coisa. Então o paciente, em vez de ficar focado aqui, começa a dar uns barulhos e tal, ele já fica olhando porque o tálamo, em vez de frear, deixa passar. Mas são apenas hipóteses que estão sendo investigadas. Volta lá para o gráfico do potencial de ação, o primeiro. A primeira imagem lá. Aí. O que acontece, cara? Quando eu percebi que o cérebro ele processa as informações do meio, do ambiente, sempre por meio de potencial de ação. E ele responde ao meio com potencial de ação. Eu fiquei pensando assim, bom, se isso acontece, quando eu vou emitir um comportamento, tipo, eu vou emitir o comportamento de pegar água, eu fico pensando, quem foi o primeiro neurônio que disparou um potencial de ação? Aonde que ele está?
Porque pensa assim, ó, o potencial de ação ele só é disparado com alguma entrada sensorial. Por quê? Porque o potencial de ação ele ocorre uma vez que existem canais de sódio que são abertos por algum estímulo. Ou seja, não tem um neurônio que numa bela tarde pensa assim, eu vou disparar um potencial de ação aqui e ele dispara sozinho. Ele tem que ser influenciado por um outro neurônio, que foi influenciado por um outro neurônio, que foi influenciado por um outro, que foi por um outro e que em último caso, invariavelmente foi influenciado pelo ambiente. Caralho. Então, por exemplo, ok, eu vou ter o comportamento de pegar a água. Por que eu tive esse comportamento de pegar a água? Talvez porque os neurônios do meu hipotálamo registraram que tem um aumento da concentração de solutos no meu sangue e, portanto, talvez eu esteja ficando desidratado. Está pouco diluído, né? Então eu estou desidratado. Isso é o hipotálamo informando meu córtex pré-frontal que eu preciso de água. Então meu hipotálamo informou meu córtex pré-frontal para eu procurar água. Quanto mais com sede eu vou ficando, o hipotálamo mais começa a informar o núcleo accumbens também, a área tegmentar ventral, aumentando o meu nível de dopamina. Tanto é, cara, que se você ficar com sede 2 dias, você mata alguém por água. Você assalta o mercado, você dá um jeito, velho, porque não tem como lidar com a sede. Você deixa outros compromissos, você não vai... Tô com muita sede e vou lá na reunião. Você vai dar um jeito de beber água antes. Sua motivação guia para outro lugar. Ou pode ser porque eu vi essa água, então o estímulo visual entrou no meu olho, foi até o meu cérebro, processado por potencial de ação e informou minha rede de controle motor para eu pegar água. Enfim, a questão é, eu não decidi pegar água, tá ligado? Aí entra aquela noia que os caras do livre-arbítrio e tal. Eu não decidi pegar água. A água era o que eu precisava fazer de acordo com as... Aí você pode falar assim, pô, mas você uma vez pegada a água, você podia falar, eu não quero a água agora. Mas mesmo se você não quiser a água agora e isso aparentar algum tipo de arbítrio que você possa ter, você não quis pegar a água por eventos passados que você vivenciou e você preferiu não tomar. Então, por exemplo, você vai falar, eu não vou tomar agora porque vai me dar vontade de fazer xixi e eu vou ter que ir ao banheiro. Porque aquela vez eu fui e pegou mal e não sei o quê. Então você respondeu a uma memória que você tinha. Enfim, é difícil, tá ligado? Mas sempre tá passando... Pela parte da memória ali, de experiências passadas? Sempre tá, meu. O seu comportamento hoje é modulado pelo que você viveu sempre. Tanto é que traumas, por exemplo, uma experiência passada que modula a vida da pessoa para sempre.